Boa noite, queridos, graças e paz. Estamos dando início hoje ao nosso culto de oração, de toda terça-feira. E você já pode estar convidando sua família, seus contatos para estarem com a gente, né? Vamos orar para começar? Deus, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença. Pedimos agora que tu possa estar recebendo o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso clamor a Ti. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um dia ainda almejo eu encontrar a eterna glória que prometi estar. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Vamos lá, já está com a gente a professora Isa. E tem mais gente que a gente não consegue visualizar ainda, né? Então vamos lá. Primeiro motivo de oração. Queria que a gente estivesse pedindo, e a gente vai aproveitar para agradecer também, né? Hoje pela manhã a gente recebeu a notícia que um paciente nosso está internado e precisaria passar por uma cirurgia, caso uma obstrução intestinal, com a possibilidade de ser um tumor ou alguma coisa, né? Graças a Deus a cirurgia já foi descartada, já foi feito o tratamento e a obstrução já não existe mais, né? E agora está esperando para ver se já desce para o quarto, se já vai para casa e continua o tratamento. Então a gente queria agradecer por isso e pedir também pela vida do seu Manuel, já é um senhorzinho de 90 anos, né? Mas que Deus possa estar cuidando da vida dele ali, daquela família também. Então queria que a gente estivesse pedindo por isso. Minha mãe está com a gente também, seja bem-vinda, mãe. Então quem é que vai orar aí? Paulo Luz? Você o quê? Eu ou você? Você fez cara de hamster? Assim? Eu oro. Vamos orar aí. Pela vida dele. Pai de amor, nós te louvamos, ó Pai, porque independente das situações, o Senhor tem cuidado de nós. Queremos, ó Pai, em especial colocar diante do Senhor a vida do seu Manuel. Tu sabes o carinho que temos por ele, pela família dele, Senhor. E queremos pedir agora, ó Pai, pela saúde do seu Manuel.
independente da sua idade, sabemos que já na idade avançada, mas o Senhor ainda tem tantas coisas para fazer na vida dele. E nós queremos pedir que o Senhor venha estar dando, Pai, a restauração completa na vida dele. E não só a restauração física, mas também a cura da alma. Que o Senhor possa, Senhor, tocar naquela vida por completo, Senhor, não só na vida dele, mas também na vida da família, Senhor. Queremos também colocar diante do Senhor os demais enfermos, porque sabemos, ó Pai, que é tão difícil viver num leito de hospital, mas o Senhor tem cuidado, tem curado, tem restaurado, tem respondido às nossas orações, Senhor. Às vezes nem sempre é da maneira como a gente gostaria, né? Mas é da sua maneira, e a sua maneira a gente sabe que a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. Amém. Queremos pedir que o Senhor está restaurando a saúde daquelas pessoas que estão no leito de hospitais, aquelas, ó Pai, que a gente conhece, as que a gente não conhece também, mas que o Senhor possa estar restaurando, Pai, a saúde, não só a saúde física, mas a saúde espiritual, saúde emocional, mental, que o Senhor possa ir de encontro a cada enfermidade, Senhor, e curando conforme a Tua vontade. Mas lembramos, ó Pai, que queremos que o Seu nome seja engrandecido na vida dessas pessoas e no Teu agir, Senhor. Amém. É isso que nós pedimos e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar mais uma. Também, bem distante, mas tá com a gente, tá ali na sala, tá ali do lado. Sobre o momento de oração, eu queria que a gente estivesse orando agora pelos enfermos, né? Especificamente os enfermos, porque a gente orou só pelo São Manuel. Era só aquilo, a gente vai orar por outros enfermos agora. Queria que a gente estivesse orando. Não, lá não desse oração não, mas eu tenho um pedido que eu quero fazer de algumas pessoas que estão enfermas, né? Hoje eu tive notícias do Clodoaldo e da Eneida, né? Estão melhores, né? Então eu queria que a gente estivesse agradecendo pela vida deles e também orando por aquelas outras pessoas que estão enfermas do nosso
círculos de amizade e também da nossa listinha de oração, aquela listinha que Tem 2 folhas. que já está quase virando um livro. pergaminho tão grande que é. Então a Angélica vai estar orando por todos aqueles nomes e também pelo Clodoaldo e pela Eneida, né, para que eles possam estar se recuperando também. Tá bom? Vamos lá. Querido Deus, nesse momento te pedimos que esteja, Pai, com o Clodoaldo, a Eneida e também os demais que são nossos amigos, pessoas próximas da gente, que o Senhor conhece, ó Pai, e que se encontra com enfermidade, que as suas mãos poderosas possam estar com cada vida, com essas vidas, e que o seu poder, ó Pai, possa estar se manifestando nessas vidas, que a sua vontade venha a prevalecer. Então que o Senhor possa estar indo de encontro com essas pessoas, tranquilizando seus corações, amenizando as suas dores, ó Pai, e que elas possam estar também confiantes em Ti e permitindo, ó Pai, que o Senhor haja na vida delas. Assim, ó Deus, eu te oro, esteja também com aquelas pessoas que estão com enfermidade da alma. São muitos casos, ó Deus, em reuniões passadas já foram mencionados casos de pessoas que se suicidaram por conta da depressão, como também outras doenças que têm afetado, ó Pai, a saúde emocional e espiritual das pessoas. Então que o Senhor possa estar usando as nossas vidas, a vida de outras pessoas que conhecem a Ti, conhecem a Sua palavra, para estar, ó Deus, de alguma forma levando a Sua mensagem para essas pessoas e que elas, ó Deus, ao ouvirem da Tua palavra, possam estar encontrando motivo para viver, ó Deus, motivo para continuar. Então assim, ó Deus, eu te oro em nome de Jesus. Amém. Deixa eu passar agora para o momento da meditação da palavra. A Fabiana vai estar trazendo a poderosa memória. Então, tá contigo. Vai que a tua, Tafarela. Então, vamos orar por ela. Deus, nós colocamos diante de Ti tua serva agora, que estará ministrando a sua palavra. Cuida dela, usa os seus lábios, unge os seus lábios, e que ela possa falar tudo aquilo que precisamos ouvir. Fica conosco, te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente, o tema do mês é intimidade com Deus, e quando a gente pensa em intimidade, a gente lembra de relacionamentos, né? E um negócio muito interessante, a gente está fazendo um curso pelo DEM, que é o Departamento de Evangelismo e Missões, e hoje o assunto falou exatamente sobre isso, sobre o lidar com a família, os relacionamentos familiares, né, relacionamento cristão familiar, e aí, quando o Décio pediu para a gente estar trazendo a palavra, eu me sentia o peso da responsabilidade, que é grande, mas ao mesmo tempo eu senti confortável, porque muita coisa veio na minha mente, né? E a gente vê duas coisas, intimidade e relacionamento, né? E aí eu busquei no dicionário o que quer dizer intimidade. Antes, o que quer dizer relacionamento? Ligação afetiva, profissional ou amizade entre duas pessoas que se unem com o mesmo objetivos e interesses. Eu só esqueci de anotar qual foi. Eu busquei pelo Google o significado, mas eu não lembro a fonte. Não sei se foi pelo aquele disse, não sei qual foi. Não vou nem dizer a fonte porque eu não sei qual foi, mas eu pesquisei no Google e apareceu isso para mim. E o que é intimidade? A vida doméstica, cotidiana, relação muito próxima, amizade íntima, fraternidade. Para que a gente tenha um relacionamento, que aqui fala, né, que
é uma ligação afetiva, profissional ou de amizade, familiar, entre duas pessoas que se unem com o mesmo objetivos e interesses. Um objetivo, quando a gente tem uma amizade, você não vai ter uma amizade com uma pessoa que você não pensa parecido, que você não tem uma afinidade. Você pode até gostar da pessoa, mas não vai conseguir criar um vínculo quando você não tem alguns pontos em comuns. Quando a gente casa, eu e Décio, a gente, apesar de ser muito parecida, vai ser até meio... apesar da gente ser muito parecida, a gente é muito diferente. Mas a gente tem muitos pontos, muitas coisas em comum. Os objetivos são os mesmos. Porque se você for se relacionar com alguém que você não tem os mesmos objetivos, vai viver em pé de guerra. E com o Senhor não é diferente. Não que você vai viver em pé de guerra com o Senhor, que o Senhor não vive em pé de guerra com ninguém. Você que vive. Nós aqui saímos do foco da vontade do Senhor. Mas eu queria abrir, a gente vai estar citando alguns textos, peguei um texto base, hoje vai ser temático mesmo. Primeira Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu vou até pedir para a Angélica aqui, se a versão dela for diferente da minha, eu queria que ela lesse, apesar que eu acho que a versão dela é diferente? 1 Coríntios 6, verso 17, diz o seguinte: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Tá. Se você se ajunta com o Senhor, se você está próximo do Senhor, você tem o mesmo Espírito com Ele. Eu sempre costumo falar, quando eu falo de relacionamento e de intimidade, eu falo exatamente isso. Que se você não... As coisas que nós vamos conversar aqui vai estar muito, muito intensa em relação a isso. Se a gente não tiver os mesmos objetivos, a mesma visão, e alguns pontos que a gente vai conversar aqui, você não vai conseguir ter o mesmo espírito, ter essa unidade, ter essa intimidade com a pessoa que está próxima a você. E com o Senhor não é diferente. Com o Senhor não é diferente. A gente precisa buscar essa intimidade, ter esse relacionamento com o Senhor. Porque a gente só vai conhecer o Senhor, a gente só vai conhecê-lo se a gente buscar conhecer. Aquelas pessoas que namoram à distância, nada contra quem namora à distância. Vai ter uma adaptação no casamento mais difícil. Vai ser um pouquinho mais complicado, porque o namoro serve exatamente para a gente se conhecer, para a gente conversar, para a gente trocar ideia, para a gente amadurecer. Meu relacionamento com o Décio foi à distância e por pouco tempo, mas eu falo isso porque a nossa amizade, a gente já estava tratando, quando a gente estava orando, a gente conversava muito sobre tudo. A gente não estava namorando, a gente estava orando sobre o relacionamento, mas a gente conversava sobre tudo. E esse é um dos pontos que a gente vai falar. Esse é o principal ponto, que é o diálogo. Sem diálogo não há relacionamento. Ele fala assim, mas eu tenho relacionamento com meu marido, mas vocês não conversam. Então não é relacionamento, vocês são casados. Agora, relacionamento não é só morar na mesma casa. O diálogo é muito importante. E quando eu falo diálogo, não é conversar, vamos supor, marido e mulher conversar sobre as coisas da casa, sobre o trabalho, sobre os filhos. Não, é conversar sobre tudo. E com o Senhor é muito mais intenso. Porque a gente precisa realmente conversar tudo com o Senhor. Esse diálogo
precisa ser uma troca. Tem coisas que eu e Décio conversamos que é só nossa. Angélica não sabe. Minha mãe não sabe. Os pais dele não sabem. São coisas que eu me abro com ele. Isso faz parte do nosso relacionamento. E com o Senhor, a gente precisa fazer isso também. Com o Senhor, a gente precisa ter esse relacionamento, esse diálogo, né? Buscar essa intimidade através do diálogo, coisa que você e o Senhor somente. Coisas que você conversa com o Senhor que nem o seu marido, a sua esposa precisa saber. Coisas que até mesmo você não sabe. Porque tem coisas que a gente sente que a gente não sabe o que a gente está sentindo. É esquisito. Principalmente nessa pandemia, às vezes a gente fica numa situação que às vezes bate uma tristeza e você não sabe por que essa tristeza veio. Né? E a gente sabe que a gente tem o Senhor para conversar. Né? A gente precisa dialogar com o Senhor. E é dialogar. E o diálogo, o quê? Ele precisa o quê? De duas pessoas. Senão não seria diálogo, né, Angélica? Seria o quê? Monólogo. Seria monólogo. E a gente vê que para a gente ter esse diálogo, aí eu queria estar lendo com os irmãos Tiago 4. Tiago 4, verso 8. Só a primeira parte do verso 8. Diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O Senhor, Ele está disposto, sempre está disposto a nos ouvir. Ele sempre está disposto a se relacionar conosco. Aí a gente vai ver desde lá de Gênesis, né, quando entrou o pecado no mundo, e aí quebrou o nosso relacionamento com Deus, né, o pecado nos afastou do Senhor, E aí Jesus veio para nos reconciliar com Ele. Então, a partir do momento que Jesus morreu por nós, a gente teve livre acesso a Deus. E o Senhor está disposto, sempre disposto, a ter esse relacionamento conosco. Mas a gente precisa o quê? Se achegar a Deus. Aqui fala, chegai-vos a Ele e Ele se chegará a vós. Ele só está esperando a gente chamá-lo, chegar até Ele. A sua versão está diferente, Angélica? Lê pra gente aí. É o Tiago, né? É. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ele está disposto. Então vamos nos aproximar do Senhor. E aí voltando ao diálogo, lá em Mateus 6. Mateus 6. Eu gosto muito desse texto. Que fala, mas tu quando orares, Mateus 6,6. Mas tu quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. O que aqui está falando? Não é para você sair espalhando, gritando, orando alto para que as pessoas... Não, a sua intimidade com o Senhor... Quando a gente é íntimo da pessoa, a gente não fica mostrando a nossa intimidade na rua. A gente precisa ter essa intimidade em secreto com o Senhor. É um relacionamento íntimo. A gente está falando de intimidade. E com o Senhor, quando a gente ora, é lógico que a gente intercede por outras pessoas, a gente ora junto, mas quando a gente fala de relacionamento, a gente não está falando do culto, da igreja, a gente está falando da pessoa, do Senhor como noivo e nós como a noiva de Cristo. Cristo como noivo da igreja e nós como igreja. É esse relacionamento que a gente está falando. Então, a primeira coisa, para que a gente possa se relacionar, é o diálogo. E nesse diálogo a gente divide em 2 pontos.
que seria a oração. O que é a oração? É eu falando com o Senhor. E eu preciso o quê? Entrar no meu quarto, trancar a porta. Eu falo que aqui em casa é até difícil da gente, quando a gente casa, não é que é difícil, né? Eu, quando eu quero ter uma intimidade com o Senhor, né, respeita o meu momento, né? Mas tem hora que eu quero falar com o Senhor e aí eu vou pro banheiro. Eu vou pro banheiro. Não quer dizer que é um quarto, né? A Bíblia falou que tem que ser um quarto. Não, é um momento onde você fica só com o Senhor e ninguém te atrapalha. Esse é o momento de intimidade com o Senhor. Ali você ora, você chora, você desabafa com o Senhor, né? E isso a gente faz o quê? Através da oração. O orar é o quê? É o falar com o Senhor. E quando a gente. E quando eu falo de oração, não estou falando daquela oração que a gente faz antes do almoço, né, quando acorda, né? Senhor, obrigado porque eu acordei, abençoa o meu. Não, é aquela oração mesmo de desabafo com o Senhor. Né? Tem algumas orações que a gente pode dizer que é tipo uma reza, algo decorado. Senhor, obrigado pelo alimento. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Lógico que a gente tem que orar agradecendo ao Senhor as coisas que o Senhor faz. Mas a gente precisa se abrir com o Senhor. A gente precisa desabafar com o Senhor. E o outro ponto dentro do diálogo é a leitura da palavra do Senhor. Eu coloquei aqui lendo, aí depois eu botei uma observaçãozinha. Não seria lendo, seria meditando na palavra do Senhor. Romanos 10, 17, lê pra gente aí, Angélica, por favor. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé, deixa eu ler a minha versão aqui, esqueci que é diferente. 10, 17. Minha versão fala, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para que a gente tenha fé, para que a gente não só tenha fé, mas a gente precisa, para que a gente tenha um relacionamento íntimo com o Senhor, a gente precisa meditar na palavra do Senhor. Aqui fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Deus fala pra gente de várias maneiras. Deus fala pra gente até através da natureza. A gente olha a natureza. Eu lembro que assim que a gente chegou aqui em Rondonópolis, nós fomos na Chapada dos Guimarães com o Binho e com a Renata. Quer dizer, nós fomos pra Chapada não, nós fomos pra Cuiabá e na volta nós viemos pela Chapada dos Guimarães, final da tarde. Quando a gente olha, a gente não precisa nem parar. A gente passando com o carro, a gente olhando, né, a paisagem, aqueles paredões da Chapada, as araras. Aqui é muito comum a gente ver arara, né, aqui na cidade de Rondonópolis. A arara voa aqui pertinho da gente. A gente olha isso, a gente vê a grandeza de Deus. Deus fala através da natureza. Mas Ele deixou algo pra gente que é a palavra do Senhor. Ele deixou a palavra dele escrita. E eu acho muito interessante isso, porque o mesmo texto, né, às vezes eu falando aqui com vocês, Deus tocou algo no meu coração, né, quando eu estava preparando o que eu ia trazer para vocês hoje. Deus tocou algo no meu coração e eu falando, Deus vai falar com Dona Nésia de uma maneira diferente, com a professora Isa de outra maneira, com a tia Rosa de outra maneira. Tudo aquilo que eu falo, que eu estou falando aqui, Deus ele vai de encontro a cada coração, dentro da vontade dele para cada coração. Deus ele fala individualmente. E às vezes a gente não está aberto a isso. A gente precisa, quando a gente tem um relacionamento com o Senhor, a gente precisa ter esse diálogo. O diálogo, como eu disse no início, ele nos deixa íntimos uns dos outros. E com o Senhor não é diferente. Agora, para ter um diálogo, precisa ter duas pessoas.
A oração, eu falando, e a palavra do Senhor, o Senhor falando conosco, falando comigo. E a outra coisa, né, um outro ponto que a gente separou aqui, que para a gente ter essa intimidade com o Senhor, a gente precisa invocar o nome do Senhor. Romanos 10, 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o meu nome, do Senhor será salvo. Quando a gente invoca o Senhor, não é invocar o nome do Senhor em vão. Ai, Jesus, ai, meu Deus do céu. Não. É invocar meu Senhor, Senhor. É chamá-lo mesmo. E quando a gente fala de invocar o Senhor, não é em momentos, é o dia todo. E quando a gente fala o dia todo, é o quê? Então eu não vou fazer mais nada na minha vida. Eu vou só ficar lendo a palavra do Senhor. Quando a gente falou em meditar na palavra do Senhor, até o livro de Josué, lá no capítulo 1, ele fala, medita... Verso 8, capítulo Josué 1:8, fala, né? Que a gente precisa meditar dia e noite. Meditar na palavra do Senhor dia e noite. E aí será bem sucedido, eu não sei de cor exatamente, mas é mais ou menos isso que quer dizer. E aí serás bem sucedido. O que quer dizer isso? O meditar não quer dizer que eu não vou fazer mais nada na minha vida e vou só ficar lendo a Bíblia, não. Meditar é o quê? Você lê, você estuda e você fica meditando naquilo. Você faz o que for que você tem que fazer durante o dia. Mas a palavra do Senhor fica na sua mente, fica no seu coração e você vai... e com isso vai tendo essa intimidade com o Senhor. E ter intimidade com o Senhor é muito bom. Porque você sabe o que o Senhor quer. Você acaba fazendo a vontade do Senhor sem perceber. Porque você está tão íntimo. E aí eu volto a falar de relacionamento familiar. E aí eu falo até com a Angélica. A Angélica pega umas manias nossas, né? A Angélica é nossa filha do coração. Ela tem umas manias que quem não conhece acha que ela é filha nossa, que foi criada desde bebê com a gente, né? Se isso é bom ou se é ruim. Mas isso é o quê? É intimidade, é relacionamento. A gente acaba pegando o jeito do outro. E aí eu lembro de Paulo, do apóstolo Paulo. Paulo fala, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Você acaba imitando o outro no relacionamento sem perceber. Isso o relacionamento faz. E quando a gente busca essa intimidade com o Senhor, a gente acaba como Paulo, imitando a Cristo. Fazendo a vontade do Senhor sem perceber até. Por quê? Porque os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos acabam sendo os projetos de Deus. Isso é intimidade com o Senhor. Então, para concluir, eu queria reforçar que a gente tenha esse relacionamento de intimidade com o Senhor, que a gente tenha um relacionamento de diálogo, de busca diária, né? De invocar o nome do Senhor todos os dias, o dia inteiro. Lembrando que a gente tem nossas atividades normais, com certeza. Você que estuda, continua estudando, trabalha, continua trabalhando, mas mesmo trabalhando, mesmo estudando, mesmo nos afazeres de casa, você esteja invocando o Senhor. Invocai enquanto se pode achar. Não, buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é o texto. Eu só não vou lembrar a referência agora. Mas buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso é o que a gente precisa fazer. A gente precisa buscar o Senhor, ter esse relacionamento de intimidade com o Senhor e buscar essa intimidade. O Senhor, Ele quer ser íntimo de nós. Tem um ditado popular que fala, né? Quando um não quer, dois não brigam. Para ter um relacionamento precisa dos dois. O Senhor quer, mas basta você querer, basta eu querer. E para fechar, eu queria só ler o último versículo, que eu sei até de como, mas vamos achar. Lá em Jó. Jó 42. Jó 42, verso 5, diz assim:
quando ouvi dos meus ouvidos, vamos voltar. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora meus olhos te veem os meus olhos. É que eu sei outra versão de Có e complica tudo. A gente começa a falar de Có e mistura tudo. Antes, vou falar o que eu sei. Antes eu te conhecia de ouvir, mas hoje meus olhos te veem. Jó, ele não tinha uma intimidade com o Senhor, mas depois de tudo que Jó passou a ser íntimo com o Senhor. Antes ele conhecia de ouvir falar, mas depois de toda a experiência que Jó teve com o Senhor, ele passou a contemplar o Senhor, a ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Para que isso não é só para você que está ouvindo, não, é para mim também. Antes de eu falar para vocês o que Deus quer, Deus falou comigo. Então, que nós possamos realmente buscar intimidade com o Senhor. E aí as coisas vão fluir, né? Vai fazer parte da nossa rotina isso. Traga essa intimidade, né? Não só a intimidade com o Senhor, mas tenta buscar esse diálogo. Vamos trazer somente o diálogo para dentro da sua casa, para que a família consiga ter um relacionamento também de intimidade. E através do seu relacionamento com o Senhor, a sua família também queira ter essa intimidade com o Senhor. Eu queria estar orando por vocês, né? Orando por nós nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Queremos agora, Pai, te pedir que o Senhor venha a continuar a trabalhar nas nossas vidas. Que o Senhor continue, ó Pai, a incomodar os nossos corações. Que nós possamos, ó Pai, aprender com a tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, estar buscando intimidade contigo, buscando um relacionamento real com o Senhor, relacionamento de intimidade. Que nós possamos, ó Pai, falar com o Senhor, ouvir aquilo que o Senhor quer de nós, quer falar para nós. Que nós possamos, ó Pai, estar invocando o teu nome, para que o seu poder haja na nossa vida e na nossa família. Fique, ó Pai, com cada um que está assistindo, aquelas pessoas que ainda irão assistir. Que o Senhor continue, ó Pai, a tratar nos nossos corações. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paulinha tá aí também. Paulinha tá com a gente. Paulinha, bom te ver. Só tô vendo a fotinha. Cantar mais uma canção? Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar a teus pés, humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Amém. Está chegando no finalzinho do nosso culto de oração de hoje. E a gente vai estar tendo agora o nosso último momento de oração, onde a gente vai estar orando pelas famílias. Ah, sim, e também agradecer também pela ajuda da Yumi. A Yumi, a amiga Fabiana,
é a irmãzinha do Yuri, que a gente tem orado sempre por ele, né? Ela faz hoje 8 anos. 8 anos. E hoje, quando eu cheguei lá para atender o Yuri, a primeira coisa que ela perguntou: cadê ela? Cadê ela? Eu falei: ela quem? Tia Bita. Ela não pôde vir. Ah, mas fala pra ela que eu amo muito ela. Eu falei: peraí. Aí eu gravei um vídeo dela falando com a Fabiana, e a Fabiana ligou pra ela pra falar com ela, né? Ela foi, gostou dos presentes que ela ganhou com a Fabiana. Ah, beleza. Então a gente vai estar agradecendo a Deus agora pela vida da Yumi, e nós vamos estar pedindo também pelas famílias, né? Pelas famílias da igreja, para que possam ter mais intimidade com Deus, mais comprometimento com Deus. Vamos orar então? Pai de amor, nós te agradecemos agora nesse momento por esse culto que tivemos hoje. Agora nós colocamos diante de Ti a vida da Yumi, essa criança de 8 anos, que nós aprendemos a amar, e pedimos, Senhor, que Tu possa estar fazendo com que ela possa estar crescendo, não só em tamanho, mas também em sabedoria. Pedimos que Tu possa estar usando as nossas vidas para alcançar aquela família para Ti também, Senhor. Agora colocamos diante de Ti as famílias da Tua igreja e as famílias aqui representadas. Pedimos que Tu possa estar cuidando dessas famílias, fazendo que essas famílias tenham intimidade e compromisso contigo. Fica conosco, fica com as nossas famílias. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as bênçãos e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo o seu povo espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe, querido. Um forte abraço a todos e até domingo na nossa EBD e depois no culto da família também. Um abraço a todos.